Graça e paz a todos meus queridos amigos e irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando no vosso coração nesta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Vamos para o momento de nossa meditação e reflexão na Palavra de Deus. E hoje eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 4 e 5, só para a nossa meditação e reflexão no dia de hoje, para que possamos crescer cada vez mais espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, está escrito assim: A minha palavra e a minha pregação não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que aprendemos com esses dois versículos? O apóstolo Paulo está falando bem claro aqui, né? Que a nossa sabedoria tem que ser do Espírito Santo de Deus. A nossa sabedoria tem que ser da palavra de Deus. E não a palavra dos homens. Porque os homens usam a palavra de Deus e dá uma modificação no contexto. Ao reproduzi-la, muitos não reproduzem fielmente o que Deus está falando. Muitos reproduzem o que o seu eu está mandando, ou seja, a sua carne. E isso não agrada a Deus, porque leva muitos irmãos ao tropeço na fé. E isso tem entristecido não só a nós, mas muito mais ao nosso Deus. E a nossa palavra tem que ser, a minha palavra é a palavra de pregação, de ensinamento, né? Para aqueles irmãos que ainda não compreendem. Não constitui em palavras persuasivas, ou seja, persuadir, fazer que aquele irmão ou aquela irmã cometa algo ou faça algo. Isso é persuasão, né? De sabedoria humana. O ser humano é capaz disso. Quando muitos fazem isso para tirar o quê? O seu dinheiro. Persuadir a você a dar um carro, a dar o seu terreno, a dar sua casa para a igreja. A igreja que eu estou falando aqui é aquela de alvenaria, é aquele local onde você se reúne, que muitos chamam de igreja. Eu chamo de congregação, né? Então, muitos que estão à frente usam essas palavras de persuasão usando a palavra do Senhor. E isso não agrada a Deus, porque isso é coisas humanas, né? No versículo 5 fala: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, vamos pregar o verdadeiro evangelho. Vamos pregar o que está escrito nos mínimos detalhes. Vamos ler respeitando a pontuação, a vírgula e o entendimento do Espírito Santo de Deus, para que possamos assim fazer os nossos irmãos crescer em graça, crescer em sabedoria da palavra do Senhor. Em outro versículo, aqui Deus deixa bem claro: o meu povo perece, o meu povo se afunda, né? Vamos falar assim, em heresias por falta de sabedoria. Se tu quer sabedoria, peça a Deus. Deus vai tirar, que eu costumo falar, essa trave que está nos seus olhos, o
qual não está deixando você enxergar o Evangelho de Cristo Jesus. Você só está enxergando a palavra religião. E eu sempre tenho falado, talvez muitas pessoas falam, esse servo do Senhor é chato, só fala isso, religião. Religião não salva ninguém. Religião é igual política, que nós vemos nos dias atuais. Quem faz política não olha para o povo, mas olha para o seu bolso. Mesmo assim, é a palavra religião. Quem está pregando religião, quem está pregando a lei, está pregando em benefício próprio, não do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é puro e eficaz. O Evangelho de Cristo nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar o nosso próximo, né? Não quer dizer com isso que você não possa, né? O mascote quer sair. Então, não quer dizer com isso que você seja um pão duro, não seja assim um ganancioso, não. O Evangelho ensina você a ser bondoso, misericordioso com o seu próximo. Ensina você a amar verdadeiramente o seu próximo. E isso é que nos eleva cada vez mais na presença de Deus. Sim, a presença de Deus está dentro de nós. Isso nos leva a demonstrar o quanto estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Como Deus está habitando na nossa vida, que está fazendo você andar em santidade, andar em amor, andar em bênçãos. E as bênçãos começam a fluir na sua vida. Vamos sair debaixo das maldições. O que é as maldições? São as leis. As leis, o qual que muitos querem que você pratique, muitos querem que você fique preso pelas leis, o qual te levará à morte. Mas fica debaixo da graça de Cristo Jesus, porque Ele resgatou a sua alma, Ele resgatou a sua vida ao morrer na cruz por todos nós. E isso muitas pessoas não levam ao entendimento, à compreensão dos nossos irmãos, para que possamos cada vez mais glorificar a Deus. Somos vencedores com Cristo Jesus, né? Não estamos mais embaixo de pecado, não estamos embaixo da lei, não estamos mais embaixo, né, dessa lei, o qual nos levaria à morte, mas estamos debaixo da graça de Deus. Fomos resgatados, né? Quando eu falo resgatado, porque Deus resgatou aquele povo antigamente. E nós já nascemos, quando eu nasci, quando tudo nasceu, meu irmão, tenho certeza, já tinha muitos anos, muitas épocas que Cristo já tinha morrido na cruz. Então não nascemos embaixo de lei, não nascemos embaixo de servidão do pecado. Nascemos livre, liberto, né? Já com a nossa salvação recebida. Então devemos agora ser gratos. Devemos cada vez mais louvar e glorificar o nosso Deus e tirar os nossos irmãos que estão nessa enganação debaixo da religião e trazer eles para o Espírito Santo de Deus, para trazer eles para entender que ele tem o Espírito Santo de Deus, para ele entender que ele é liberto, que ele é livre, que ele é um filho de Deus. Não somos mais ovelhas, somos filhos de Deus. Deus trata você como uma família. Deus trata você como seu filho. Então, honre seu pai. Honre o nome do seu pai, que é todo-poderoso, nosso Deus. E faça sempre o bem. Então, medite nessas palavras. Não fique preso em religião. Fique preso no Evangelho. Não, Deus não te prende no Evangelho. Deus quer que você o ame, o glorifique e o busque de coração e por amor. Fica aí a nossa mensagem de reflexão. Se os irmãos quiserem ler depois e meditar, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. São dois versículos que falam o qual Deus se agrada, o que nós devemos nos fazer. Aqueles que são servos de Cristo,
aqueles que preguem, aqueles que levam as boas novas. Vamos levar a boa nova, não da religião, mas do Evangelho de Cristo, para que todos possam compreender e tirar essa trave dos nossos olhos, dos olhos daqueles que ainda estão abaixo da lei, o qual estão ainda em maldição. E vocês não estão mais em maldição, vocês estão na graça de Deus. Quem vos falou aqui é o servo em Cristo, Juvenal Alves, da cidade de Mongaguá, litoral sul do estado de São Paulo. Estamos aqui na nossa rádio, na programação normal, louvando e glorificando a Deus. E isso nos dá um prazer, uma alegria imensa. Fique com Deus.